Bora falar de futebol? O atacante Flaco Lopes alcança uma marca pouco habitual dentro do Palmeiras nos últimos anos. As 2 dezenas de gols num só ano, numa só temporada. Não é habitual não, tá? Para se ter uma ideia, desde o último cara a romper a marca dos 30 gols, que foi o Alex Mineiro lá em 2008, alcançou 37 gols, o Flaco é o 8º a chegar pelo menos aos 20 gols com a camisa do Palmeiras num só ano. E o detalhe, não é só bater 20 gols, é também como bateu esses 20 gols, de que maneira isso tem contribuído para a equipe, enfim, a gente vai mergulhar nos detalhes nesse vídeo aqui. Claro que para quem não me conhece eu vou me apresentar agora, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Olha só, eu conto com a sua inscrição aqui, hein? Clique em inscrever-se, porque eu quero chegar em 100 mil inscritos logo, tô ansioso para essa marca, a gente tá, olha, crescendo muito rapidamente, já somos mais de 58 mil por aqui e evidentemente que eu conto com o seu botão de inscrever-se aqui clicado em me dar essa moral. Também aproveita, clica no sininho que está do lado, ele ativa as notificações. Você sempre vai receber uma notificação quando pintar vídeo novo aqui no canal. E todo dia às 7 da manhã tem uma análise relevante sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras para você assistir. Show? Clica no like e no botão do hype também, esses 2 botões, clicando neles você mostra para o YouTube que o vídeo é bom e ele espalha para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo também sobre o vídeo, sobre o tema, sobre o jogador, elogio, crítica, fique super à vontade, o espaço é todo seu e debata com a galera também, sempre em alto nível. Maravilha? Mergulhando um pouco mais no tema do vídeo, né? Quais são os outros nomes que atingiram essa marca? Antes uma curiosidade histórica e depois a gente mergulha na temporada do Flaco Lopes. Em 2024, o Flaco marca 20 gols, com o detalhe de que ele ainda tem outras 12 partidas para fazer. E isso é evidente que pode gerar um número ainda maior. O momento do Flaco é bom, inclusive, a gente vai falar sobre isso. A tendência é de que ele participe de mais gols, ele está num momento de maturidade muito grande e a partir daí ele pode superar alguns outros nomes, como por exemplo o Rony em 2022, que marcou 23 gols. Ele pode superar o Rony. Ele pode superar o Luiz Adriano, que marcou 20 gols em 2020, assim como o Borja, que marcou em 2018 os mesmos 20 gols. Vale destacar em 2016, Gabriel Jesus também pode ser superado. São vários que estão ali pertinho dos 20, que o Flaco Lopes tem boa perspectiva de passar por conta desses 12 jogos pela frente. Já em 2012, ele tem um adversário gigantesco. É aquele cara que chegou mais próximo do Alex Mineiro até então. Alex Mineiro que marcou 37 gols. Estou falando de Hernan Barcos. 28 gols marcados. Para superar esse aí é mais complicado, né? Tem que fazer 9 gols em 12 jogos. Em 2009, o Keirson marcou 24 gols. Esse daí já tem uma perspectiva de ser superado se a fase boa do Flaco persistir. E aí a gente chega em 2008 no Alex Mineiro com 37 gols, o último a romper a barreira das 3 dezenas de gols, quase 40, hein? E aí, é claro que a gente tem que falar não só dos números, mas da qualidade desses gols. E quando eu falo em qualidade, eu nem estou falando da questão de como eles foram marcados, embora a gente vá entrar nesse tema aqui no vídeo, mas na importância desses gols. Porque muito se fala no popular que tem os gols inúteis, né? Aquele gol que o cara faz quando o jogo tá 3-0, 4-0, aí vai para 5, vai para 3, não muda o jogo, só muda o saldo. Agora, no olhar mais científico da coisa, mais técnico da coisa, existem os gols decisivos. Esses gols decisivos, eles são justamente os gols que mudam o resultado de um jogo, não só o placar. E aí vem justamente naquilo que eu estava falando. O gol que muda só o placar é aquele gol que o resultado está 2-0, ele vai para 3-0, está 1-0, ele vai para 2-0, ele muda o saldo, mas ele não muda o resultado do jogo. Quem está vencendo continua vencendo, quem está empatando continua empatando, quem está perdendo continua perdendo. O gol decisivo muda o resultado do jogo. Tá rolando um empate? Alguém passa a vencer. Tá rolando uma derrota? O empate aparece. Esse é o gol decisivo. E estudos dão conta de que é mais difícil, é mais complicado fazer um gol decisivo do que fazer um gol que muda apenas o saldo do placar. Por conta da pressão mental
no momento de decidir, de finalizar, de concluir uma jogada, sabendo que aquilo vai ser muito importante para o jogo, diferentemente de um gol de saldo, quando você tem uma pressão menor, já que o resultado lhe é favorável naquele momento de tomada de decisão. Então os atacantes que têm mais gols decisivos ou assistências decisivas, esses caras são mais valorizados no meio do futebol. E o Flaco nessa temporada é bem interessante destacar não só os gols, mas também as assistências. Eu vou trazer o detalhe sobre isso. Agora, veja só, dos 20 gols do Flaco na temporada, eu fui pesquisar e 12 deles são contribuições decisivas para mudanças de placar. 12 dos 20. Mais da metade. Isso naturalmente pesa demais, de maneira positiva para a temporada. Por exemplo, a gente pode lembrar aqui, para você refrescar sua memória. Ele faz o gol que dá a vitória ao Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, 1-0. Ele é o cara que faz o gol para abrir o placar contra o Ituano no Campeonato Paulista também, vitória por 2-0, o primeiro gol é dele. Ele é o cara que faz o gol que dá a vitória ao Palmeiras contra o São Bernardo, 1-0, Campeonato Paulista. Ele é o cara que abre o placar contra o Corinthians no Clássico, que acabou empatado por 2-2, mas ele abre o placar no Palmeiras e Corinthians. Ele é o cara que abre o placar contra a Portuguesa, jogando no Canindé, 2-0 para o Palmeiras, primeiro gol é dele. Ele é o cara que abre o placar contra a Ponte Preta, quartas de final de Campeonato Paulista, o jogo estava 0-0, terminou 5-1, mas quem mexeu no resultado foi o Flaco, ele que abre o placar. Ele também é o cara que faz o gol que abre o placar contra o Juventude, vitória por 3-1. Ele é o cara que também faz o gol contra o Atlético Goianiense no começo do jogo, abrindo o placar no Allianz Parque. Vitória por 3-1, é ele quem faz 1-0. Ele é o cara que faz o gol contra o Cruzeiro, vitória por 2-0 no Brasileirão, que abre o placar. Ele é o cara que faz os 2 gols no clássico contra o São Paulo no Allianz Parque, vitória por 2-1. Ele faz 1-0, São Paulo empata e ele faz o gol da vitória. Ele é o cara que abre o placar na vitória contra o Criciúma por 5-0. Quer dizer, não há dúvidas de que os gols dele têm impacto para o Palmeiras no jogo. Não são gols considerados inúteis. Citei 12 aqui, dos 20 que ele colocou na rede. E é bom destacar que ele também tem assistências decisivas. Eu acho que isso agrega demais ao atacante, porque ele tem os 20 gols marcados, mas ele também tem 7 assistências. São 27 participações em gol. E o mais interessante é perceber o seguinte: o Palmeiras nesta temporada, ao todo, tem 91 gols marcados. O Flaco participou de 27 deles. É praticamente um terço dos gols do Palmeiras. Então é um atacante que realmente se provou decisivo ao longo da temporada. Se provou importante para os resultados que o Palmeiras alcançou. Fazendo gols decisivos e dando assistências decisivas. Assistências decisivas que eu vou citar aqui também, para refrescar sua memória e você relembrar. Ele dá assistência do gol da vitória contra o Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista. Ele que dá a cabeçada para o Endrick colocar a bola na rede. Ele dá assistência para o Aníbal fazer o gol 2-0. Final contra o Santos. Estamos falando de assistência em mata-mata decisiva, hein? Ele é o cara que também dá assistência, saindo da área, para o Lázaro empatar o jogo contra o Del Valle. Um jogo que o Palmeiras estava perdendo por 2-0 no Equador. 2-2, assistência dele. Ele é o cara que dá assistência para o Estevão colocar a bola na rede no 1-1 contra o Juventude. O Palmeiras passa à frente no placar 2-1. Ele é o cara que também dá assistência para o Maurício fazer 1-0 contra o Atlético Paranaense mais recentemente. Perceba como são muitas assistências decisivas, são muitos gols decisivos, e isso evidentemente chama atenção. Isso evidentemente chama atenção. A gente está falando de, ao todo, 17 contribuições decisivas, 12 gols e 5 assistências decisivas. Das 27 participações em gol, mais da metade. E aí a gente tem que falar um pouco também sobre como esses gols têm saído. Porque o Palmeiras tem hoje, no seu plantel, um jogador que
nenhum outro clube tem em relação ao artifício da cabeçada. E é muito interessante porque o Verratti, do Vasco da Gama, é um jogador muito marcado pelo seu poder ofensivo de cabeceio. E realmente, o Verratti é um dos grandes cabeceadores do futebol. Não tem dúvida que na Série A, fantástico. Só que ele tem menos gols de cabeça do que o Flaco. O Flaco tem um gol a mais. O Flaco tem 11 gols de cabeça nessa temporada. É um jogador que sabe se posicionar, um jogador que sabe ganhar na área. É um cara que consegue ter esse artifício e entregar essa possibilidade ao seu time. Só que, e aí é um ponto interessante e positivo destacar, né? Para você ter uma ideia dos números, ele tem 13 participações em gols de cabeça dos 27. Ele tem 10 gols assim e 3 passes para gol de cabeça. Para mostrar como é um ponto fortíssimo dele. É especialista. Só que ele tem, neste momento em que o Palmeiras passa a jogar diferente, desenvolvido algo que não se via com tanta frequência, que é o jogo fora da área. O Flaco é um cara que no Lanús, ele saía muito da área para jogar. Inclusive nas categorias de base, o Flaco era meia, o Flaco era camisa 10, tá? Isso é um fator muito importante para o desenvolvimento do jogador numa função diferente. E ele passa a ser centroavante depois. E aí, quando a gente olha para um Palmeiras jogando de uma maneira diferente, quem está acompanhando meus vídeos já sabe como é, com triangulações pelos lados, com o Maurício ocupando espaço por dentro, às vezes com dupla de ataque com o Flaco a depender de onde a bola está, às vezes com o Flaco saindo da área, isso tem mostrado uma evolução no desempenho dele e até na forma de participar dos gols. Porque nos últimos 2 passes para gol dele, o Maurício é que ocupa o espaço do centroavante e o Flaco está fora da grande área. Contra o Cuiabá isso acontece e contra o Atlético Paranaense isso também acontece. Contra o Cuiabá o passe vem do lado esquerdo, contra o Atlético Paranaense o passe vem do lado direito. E nas 2 ocasiões é o Maurício quem coloca a bola na rede, com o Flaco se movimentando fora da grande área. Então é muito interessante perceber que esse desenvolvimento ele tende a acontecer, até porque o Flaco tem 23 anos de idade. E quem acompanha meu trabalho sabe de um outro vídeo em que eu falo sobre a perspectiva dos centroavantes começarem a dar resultado, não os extra-classe, mas ótimos centroavantes a partir de 24, 25, 28 anos de idade. Bem mais maduros. Eu falo e cito vários exemplos nesse vídeo. E o Flaco tem uma temporada brilhante. O Flaco já pode destacar uma grande temporada dele aqui, com 27 participações em gols dos 91 que o Palmeiras marcou na temporada. E muitas delas decisivas, muitas delas mudando o resultado de jogo. Então, não há dúvidas de que a temporada é muito boa e agora é entender se ele vai ser um cara que vai puxar de fato a responsabilidade nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nessa luta do Palmeiras pelo título, e quem sabe não só aumentar os seus números, mas seguir contribuindo de maneira decisiva para que o Palmeiras conquiste o tricampeonato brasileiro. Ele pode fechar um ano com números ainda melhores, talvez ficando entre os 5, ou pelo menos, quem sabe, até entre os 3 atacantes com mais gols desde 2008, muito jovem e colaborando diretamente para, quem sabe, um histórico tricampeonato brasileiro. Fato é que o Flaco me parece estar em pleno desenvolvimento aos 23 anos de idade. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo depois de todas essas informações em relação ao histórico, em relação aos gols decisivos, em relação a assistências decisivas, em relação à evolução dentro do modelo de jogo e do sistema que está sendo adotado. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, não deixa de comentar não. Além disso, é evidente que eu quero também a sua inscrição aqui no canal. Já somos mais de 58 mil, quero chegar a 100 mil logo. Me ajuda nessa caminhada, me ajuda nessa moral? Clica no inscrever-se, clica no sininho para você sempre receber notificação dos vídeos e também, claro, no like e no hype. Não se esqueça de espalhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para todo mundo debater, que eu gosto mesmo de falar de futebol. Então, bora falar de futebol.